Bom, isso aqui. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos à Escola Judicial. Temos aqui a honra de retomar o ciclo de palestras de segurança do trabalho. Hoje nós temos aqui o Dr. Irlon de Ângelo da Cunha. Ele é doutor em engenharia pela USP, mestre em engenharia pela Unicamp, especialista em engenharia de segurança do trabalho, entre outras qualificações. Ele também tem uma experiência junto à Fundacentro e é autor de normas e publicações técnicas com destaque para a área de agentes físicos. O doutor Irlon de Ângelo da Cunha muito nos honra com essa apresentação, que vai tratar do assunto de agentes físicos, ruído ocupacional e exposição ao calor. Então, em nome da nossa diretora, a doutora Maria José Ordonho, a nossa secretária, e todo o corpo de servidores da EJUD 2, agradecemos muito a oportunidade, doutor Irlon, e boa apresentação e bom trabalho. Obrigado, Antônio. Bom dia a todos os presentes. É uma grande satisfação estar participando desse ciclo de palestras, né? E especialmente abordando esse tema de agentes físicos, né? E o nosso foco aqui vai ser um pouquinho mais voltado à questão do ruído e da exposição ao calor, né? E dentro desse foco aí que foi previsto, até tendo em vista, né, que nós estamos aí com a participação do pessoal que é da área jurídica, principalmente, né? Eu vou trazer um pouquinho essa questão do histórico e diferentes abordagens em relação a esses dois agentes, né? Por que isso? Porque, na verdade, a gente tem toda essa questão, digamos assim, legal das normas regulamentadoras, mas a gente tem conceitos técnicos e alguns parâmetros técnicos que fazem parte, né, dessa questão toda e que normalmente acaba tendo um pouco mais de dúvida, né, do pessoal, principalmente que é da área jurídica, em relação a essas questões. Por outro lado, também a gente teve, né, várias atualizações, né, como a entrada em vigor da NR1 agora em janeiro, modificações em anexos da NR15, especialmente a questão do calor, também houve modificações. A própria NR9, que era o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e também sofreu modificações, né? Então, a gente tem esses diversas normas que elas, de certa forma, acabam se interagindo, né? A própria NR7 também, que é do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ela acaba tendo uma interação com todas essas outras normas, né? Então, a minha ideia é trazer um pouquinho esses aspectos. E, claro, fazer a apresentação dos textos, dos anexos, das normas, né, da NR15, da própria NR9, mas, assim, discutir com vocês, eu ressaltei alguns pontos nessa apresentação que eu gostaria de estar comentando com vocês, né, que eu acho que é bastante interessante. Então, basicamente, esse é o foco da nossa apresentação de hoje, né? E seguindo um pouquinho, então, nessa questão... Opa, vamos lá. Eu gostaria de trazer primeiro esse contexto da própria norma regulamentadora, né, que é a norma que faz aí o gerenciamento dos riscos ocupacionais por meio do Programa de Gerenciamento de Riscos, o famoso PGR, né, que entrou aí em vigor aí em 13 de janeiro deste ano aqui, né, onde ele tem aí uma exigência, né, que é a questão de ter um inventário de riscos e um plano de ação, né. É claro que esse inventário de risco, esse plano de ação, ele vai trazer diversas abordagens, né? Ele vai considerar também outras normas, como a questão de ergonomia, da NR17, a CIPA, a consulta aos trabalhadores, né? Mas tudo aquilo que a gente tinha na própria NR9,
no PPRA, né, aqueles fundamentos básicos do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, foi trazido, então, para a questão do PGR, para você poder gerenciar não só os agentes ambientais, mas também está trazendo o gerenciamento de outros riscos, como os riscos ergonômicos, riscos mecânicos, elétricos e todos os outros demais situações que a gente encontra nos ambientes de trabalho, né? E aí a gente vê que essa abordagem ela vai através de etapas, né? Então, eu tenho, num primeiro momento, lá o levantamento preliminar dos perigos, a identificação de perigos, a avaliação dos riscos ocupacionais, que deve ser feita a cada 2 anos, aí já é antigamente a gente não tinha essa limitação do ponto de vista do próprio PPRA, mas aqui eles colocam essa questão de cada 2 anos, muitas vezes isso acaba gerando, às vezes, custos para empresas, às vezes talvez até sem necessidade. Claro, se isso não há modificação de processo de trabalho, coisas desse tipo, né? Mas, de qualquer forma, essa é uma exigência que a gente tem no programa. E aí a gente tem a questão da avaliação dos riscos, né? Onde tem que ser identificado o nível de risco ocupacional. Então, quando a gente pensa na questão do ruído, na questão do calor, eu tenho que fazer essa identificação desse nível do risco, né? Que é uma combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde e a probabilidade de ocorrência, tá? Por quê? Porque o PGR ele exige essa classificação dos riscos, né? Então, como é que está essa situação em relação a esses agentes, né? E aí, claro, eu tenho que ter lá dentro do meu plano de ação, né, o controle desses riscos todos, né? As medidas de prevenção, implementação e acompanhamento do plano de ação, análise de acidentes e doenças relacionados ao trabalho, né? E então, que se a gente for ver assim essa abordagem, ela é muito eu tenho essas etapas, né? Essas etapas a gente já tinha de certa forma esse conhecimento lá na questão do próprio PPRA, né? Mas agora você incorpora esses demais agentes, né? E claro que tem situações que eu vou ter que ter preparação para planos de Tem emergência, custos, olha, preparação de informação e digitalização de documento, capacitação e treinamento de trabalhadores. Então, todos esses outros aspectos são importantes do ponto de vista de conteúdo do programa do PGR, né, onde vão estar inseridos esses 2 agentes que a gente está colocando aqui. Também nós temos a questão da própria NR9, né, que estabelece esses requisitos de avaliação, né, para os agentes físicos, químicos e biológicos, né, quando identificados lá no PGR, no programa. Então, no caso do ruído, do calor, essa identificação ela é muito tranquila, talvez a gente tenha alguma dificuldade para outros agentes, e aí a gente vai utilizar, inclusive, né, dos próprios anexos da NR9 para auxiliar nesse processo de identificação dos agentes, de avaliação preliminar, então isso é importante, né? E, ao mesmo tempo, a NR9 ela vai subsidiar as medidas de prevenção que estão contidas lá no PGR, né? Então, quando eu penso lá no caso do ruído, da vibração, do calor, agentes químicos, eu vou estar trazendo todos esses subsídios para compor o PGR. Então, esse é um aspecto importante. Então, está lá essa primeira fase, então, a identificação das exposições ocupacionais, né? Depois eu tenho a avaliação, que requer, né, dos agentes, uma primeira análise preliminar, né, de todas as atividades de trabalho, para verificar se eu posso estar tendo aplicações já diretas de medidas de prevenção, né, ou se há necessidade realmente para eu fazer outras avaliações do ponto de vista qualitativo ou quantitativo para poder saber em que ponto nós estamos com relação aos agentes, né? Seguindo nessa linha, então, esses resultados das avaliações das exposições aos agentes, né, partindo dessa avaliação preliminar, ou, na sua insuficiência, para tomada de decisão, a gente vai partir para avaliações quantitativas, em muitos casos, né? Então, esses resultados todos têm que ser incorporados no próprio PGR, né? Com as suas respectivas medidas de prevenção e controle, conforme estão estabelecidos nos anexos da própria NR9, né? Então, esse é um aspecto bastante importante. E aí, quando a gente fala na questão desses 2 agentes, né? No caso
Da NR9, a gente só tem um anexo, que é referente à vibração. Esse anexo sofreu pequenas alterações para adequar essa linguagem do próprio PGR, né? E nós temos também o anexo 3 da NR9, que aí sim entra a questão do calor, né? Que foi feita a atualização. E então, é importante que a gente tenha esses dois anexos, né, que são mais ou menos assim, eles são parecidos do ponto de vista do seu conteúdo, da sua estruturação, e eles aí vão trazer toda essa referência para subsidiar lá em cima o PGR, né? O que ocorre é que a gente tem, muitas vezes, as empresas já vinham seguindo, né, dentro do seu dia a dia, né, a utilização do próprio, por exemplo, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. E quando a gente observa o PGR, né, ele vai lidar com todos os agentes ocupacionais, com todos os riscos, todos os perigos, né? Então, quer dizer, um volume de informações bastante grande, né? E então, o que o pessoal da área, né, os colegas têm sugerido é que muitas vezes seria interessante, às vezes, você manter, por exemplo, alguns subprogramas para auxiliar nessa questão, né, de estruturação do PGR. Né? Por exemplo, o próprio PPRA, o antigo PPRA, que hoje não tem mais exigência, mas, de repente, você pode aproveitar toda aquela estrutura do PPRA que já vinha sendo feito para subsidiar o seu PGR. Né? Da mesma forma que a gente podemos pensar na questão do ruído, o próprio programa de conservação auditiva. Né? Então, isso é importante a gente ter essas situações bem colocadas. Né? E eu acho que isso ajuda bastante nessa questão do gerenciamento do próprio PGR, né? Essa questão de poder ter esses programas auxiliando, né? E aí a gente vai ver para frente que isso, inclusive, está previsto no próprio PGR, previsto assim, quer dizer, existe um guia de orientação, de perguntas e respostas do PGR, que ele, de certa forma, ele conduz um pouco para essa questão, né, de você estar trabalhando com esses programas. Vamos lá. E exatamente foi lançado aí, eu estou com uma versão aqui, que são perguntas frequentes, né? Lançado aí pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, onde eu tenho lá, né, especificamente da NR1, né, várias dúvidas e vários questionamentos e várias respostas que foram coletadas ao longo desse tempo, né, tendo em vista os principais questionamentos sobre a NR1, sobre o PGR, né. E aí eu pensei aqui duas questões que eu achei interessante. Uma delas é exatamente a questão 31, onde ela fala lá, né, como é que pode, como integrar o PGR com planos e programas e outros documentos previstos na legislação de SST, né? Embora aqui ele não está falando exatamente como integrar, mas ele diz que o PGR ele tem que manter essa integração com planos e programas e outros documentos previstos, né? Inclusive citando aqui como exemplo o próprio programa de conservação auditiva, no caso aí do ruído, né? Prontuário de instalações elétricas, né? Plano de prevenção de riscos de acidentes, da NR32, relatórios de inspeção de segurança, no caso da NR13. Então, todos esses documentos e programas fornecem aí evidências e informações que vão alimentar o próprio PGR, né? E aí, quando a gente pensa na questão também que eu comentei com vocês lá, do antigo PPRA, também ele pode trazer essas contribuições aí, né? E não existe nada em contrário que ele possa estar atuando como um subprograma, né? Sendo, então, bastante recomendável essa utilização desse subprograma. E aí também nós temos que o próprio PGR, né, será que ele pode anexar outros programas e documentos? Então, essa é outra questão, né? E, então, na verdade, ele coloca que esses outros documentos podem fazer, né, remissão ou estar integrados com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de SST. Né? Então, acho que isso é interessante, até, essa questão da própria discussão que houve dentro lá da Secretaria de Inspeção do Trabalho em relação a essa possibilidade de integração, né, com esses outros programas. A gente não tem aqui o detalhamento de como trazer isso, de certa forma, como fazer na prática essa integração, mas
eu acho que isso vai evoluindo aí com o tempo, né? Muito bom. Seguindo, então, né, nessa nossa discussão sobre a questão do ruído, um pouquinho mais direto, agora entrando no tema, que é o ruído, é interessante lembrar que já houve lá no passado, em 2019, né, uma publicação de consulta pública, né, onde nós tivemos aí duas consultas públicas, uma referente ao anexo 1, que é o do ruído contínuo, intermitente e ruído de impacto, lá no âmbito da NR15, que o foco era bem a questão do pagamento da insalubridade, da caracterização do risco, né? Então, aqui é a questão, vamos dizer assim, preocupação com a questão monetária do agente. E toda a parte que é mais interessante de prevenção, ela estaria contida, então, naquele anexo 4, que seria proposto para o ruído contínuo intermitente e ruído de impacto, que estaria fazendo parte da ANR9. Onde aí sim a gente tem todo um detalhamento, um cuidado maior sobre a avaliação preliminar, a avaliação quantitativa, as medidas preventivas e corretivas, programa de conservação auditiva, casos de pequenas empresas, microempresas, microempreendedor individual, então você teve algumas diferenciações, né? Então, essa consulta pública que foi lá em 23 de 9 de 2019 foi uma primeira tentativa, uma primeira discussão no âmbito interno do governo como uma proposta inicial para a discussão, né? Essa discussão depois avançou um pouquinho mais no final de 2019, mas eu cheguei até a fazer parte um pouquinho dessas discussões, mas depois foram priorizados, acho que, outros agentes, outras NRs e outros anexos, né, para continuidade. Então, nós não tivemos ainda, até o presente momento, nenhuma alteração dos anexos que diz respeito ao ruído, né? Então, acredito aí que futuramente a gente deve ter o avanço dessas discussões, né? O ruído, ele é um tema bastante polêmico, né, quando a gente vê do ponto de vista social, econômico, né, e existem alguns pontos que depois eu quero estar até colocando com vocês, assim, que são questões que pegam um pouquinho mais, vamos dizer assim, nessa discussão de proposta, né, para equacionamento de um anexo aí para o ruído, né, ou alteração desses anexos do ruído, né. Então, hoje, o que prevalece é o que a gente tem ainda publicado na portaria 3214, lá de 1978, né, com relação ao anexo 1 de ruído. Esse é o que vale. E eu vou entrar um pouquinho nesse anexo, vamos discutir um pouquinho pontos desse anexo para a gente poder estar fazendo dizer assim, essas colocações com relação a essa proposta de alteração, né? E aqui a gente tem, então, o nosso anexo 1 da NR15, limites de tolerância para o ruído contínuo intermitente, né, que vem lá da portaria 3214, lá de 1978, que eu comentei com vocês, né? A gente observa aí que a gente tem essas limitações dessa tabela, tá claro? Então, eu tenho lá o nível de ruído e dBA, depois eu vou discutir um pouquinho, colocar alguns aspectos do dB, do ar, curva de correção, que eu acho que é importante esse entendimento, né, para quem é da área jurídica, principalmente, né? E nós temos a máxima exposição de área permissível para esses níveis de pressão sonora em dBA, né? E um dos aspectos que a gente tem, né, que quando a gente coloca aqui, por exemplo, o nível de 85 para 8 horas, na medida que a gente avança a cada 5 decibéis, o tempo de exposição cai pela metade. É o famoso incremento de duplicação de dose, né? Então, cada 5 decibéis de variação, o tempo vai reduzindo pela metade. Então, se eu vou para 95, o tempo vai para 2 horas. 100 decibéis, 1 hora e assim por diante. Então, você tem essa queda nesse tempo. Então, veja que esse Q igual a 5, quer dizer, naquela proposta já de mudança de governo e na própria norma da Fundacentro, a norma NHO 01, que é a norma que orienta essas questões de avaliação, embora ela não tenha validade do ponto de vista das NRs, né, mas ela está citada do ponto de vista previdenciário, né, essa norma ela já não trabalha mais com esse incremento de 5 decibéis.
Ou seja, ela trabalha com Q igual a 3. A cada 3 decibéis, o nível de pressão sonora cai pela metade, né? Então, que a gente chama de Q3, e não de Q5, como está aqui no critério legal mais antigo, né? Claro que a nossa legislação, ela teve por base essa tabela, a própria ACGH, né? Essa ACGH, essa Associação Americana Governamental de Higienistas Industriais Governamentais, né? Ela, naquela época, ela trabalhava com o Q igual a 5. E já a partir de 94, né, a própria CGH, que originou a nossa legislação, né, ela já passou para Q3 também, né? E a gente sabe que tem recomendações do NIOSH, de outras entidades, a própria Europa, diretivas europeias trabalham com Q3, vários países, são muito poucos países que trabalham aqui com Q igual a 5, como é o caso do Brasil, né? Então, seria interessante nessa evolução da legislação, realmente, a gente avançar nessa questão do Q igual a 3, né? Claro que quando a gente coloca a questão do Q igual a 3, né, isso acaba tendo implicações, né? Inclusive implicações econômicas, porque a gente acaba colocando mais trabalhadores, né, vamos dizer assim, inseridos, né, a partir do nível de ação, inseridos na questão da insalubridade, porque o Q igual a 3 ele passa a ser mais exigente para níveis mais altos. Então, por exemplo, enquanto aqui é permitido o Q igual a 5, um nível de 100 decibéis, 1 hora de exposição, máxima exposição diária, 1 hora, para Q igual a 3, esse tempo cai para 15 minutos. Então, eu tenho uma exigência maior do ponto de vista do próprio controle do ruído, né? Mas, por outro lado, a gente vê que o grande problema, um dos maiores problemas dentro da área, né, dos agentes ambientais é o ruído, é a perda auditiva, né? Então, essas mudanças são importantes do ponto de vista da própria prevenção e do controle do ruído. E aí, só para chamar um pouquinho a atenção, né, como a gente lida com essa questão aí do ruído, a gente está falando um pouquinho em relação a decibéis, né, como está lá na nossa tabela, só para entender um pouquinho essa questão do dB. Quando a gente faz uma relação entre um nível de ruído que é gerado e a percepção humana desse ruído, essa relação ela não é linear. Então, se eu pudesse representar através de uma relação matemática, uma expressão matemática, a melhor forma seria utilizar uma relação logarítmica, né? Então, quando eu falo em dB, o dB, na verdade, ele vem devido a essa relação logarítmica, onde eu tenho aqui uma pressão de referência. Então, pressão é força sobre área. Então, eu tenho uma pressão de referência, uma variação de pressão, e isso é percebido pelo ouvido humano, né? Então, essa variação de pressão, no caso, né, é que é minha referência. Então, eu tenho o meu nível de pressão sonora. Por quê? Porque a minha referência é pressão sonora. Eu posso ter nível de intensidade sonora quando a minha referência for intensidade sonora. Eu posso ter, por exemplo, quando a gente fala em ganhos de antena, de micro-ondas, bom, olha, aquela antena tem um ganho de 50 dBs. Percebem que a gente usa também a palavra dB para outras grandezas físicas, né? Então, dB não é um privilégio do ruído só, né? Eu posso utilizar para outras referências, outras grandezas. Então, nesse caso, o ruído, quando eu falo em dB, nós estamos utilizando essa relação logarítmica. E aí, nesse exemplo que está colocado aqui para a gente, né, o que acontece é que, se eu tiver, por exemplo, imagine duas caixas acústicas, né, idênticas, que vão gerar, cada uma, eu ligo a caixa A, eu gero 80 decibéis aqui no ouvido do nosso indivíduo aqui. Eu desligo essa caixa, ligo uma caixa B, eu também vou gerar esses mesmos 80. Então, se eu ligar as duas caixas ao mesmo tempo, supondo que tenha uma simetria de todos esses parâmetros, eu tenho 80 mais 80. Né? Eu medi 80 de uma caixa mais 80 de outra, quando eu ligo as duas dá 80. Será aí? Qual é o valor final? Então, não é a soma 80 mais 80, 160. Então, o resultado final é 83 decibéis. Então, esses 83 decibéis, na verdade, o que é? É produto dessa relação que eu estou utilizando através de uma relação logarítmica, né? Então, só para chamar a atenção que quando a gente trabalha no Q igual a 3, toda vez que eu ando de 3 decibéis, eu dobro a energia. Então, intuitivamente, a gente vê isso através dessa própria figurinha, né? Onde eu tenho lá uma caixa gerando 80, depois a outra caixa gerando 80, quando eu somo as duas situações, na verdade, eu dobrei a energia. Então, isso passou de 80 para 83, né? Só para entender um pouquinho essa questão, né?
Depois eu vou comentar um pouquinho essa questão do A, né, do DBA, mas um pouquinho mais para frente. E aqui essa tabela, na verdade, ela resume para a gente, né, esse comparativo entre o Q3 e o Q5, para a questão do ruído. Então, eu tenho aqui desde 80 até valores aqui, né, 115 decibéis aqui para frente. Então, quando eu tenho o Q3, o que acontece? O meu critério de referência é o mesmo, ou seja, tanto no Q3 como no Q5, o meu limite é o mesmo aqui, é 480 minutos, aqui tudo colocado em minutos, né? Então, é interessante observar que na tabela da legislação, ela não aborda valores abaixo de 85, né? Eu não tenho essa informação aqui. Então, quando a gente vai fazer o cálculo de dose, expressar essa questão da dose, eu tenho que estar utilizando valores a partir de 85. Então, essa é a primeira referência, critério de referência. 85, 8 horas me dá 100% de dose. Né? Percebo que no Q3 eu já pego valores abaixo de 80, perdão, abaixo de 85, desde 80 decibéis. Então, o que acontece? Na medida que o ruído vai aumentando, né, se eu pegar, por exemplo, aqui, andar de 3 decibéis, de 85 passar para 88, olha aqui. No critério Q5, o limite é 315 minutos, ao passo que aqui é menor, é 240. Né? Se eu passar, por exemplo, para 94 decibéis, no Q5 é permitido mais de 2 horas de exposição, no Q3 apenas 1 hora. E assim por diante. Perceba que à medida que isso vai avançando, a gente verifica, né, que existe um rigor maior no Q3. Então, quando eu chego aqui perto de 100 decibéis, que é um nível elevado, muito elevado de ruído para fins de exposição, o Q3 permite 15 minutos e o Q5 permite 60 minutos. Tá? Então, só para fazer essa diferenciação, principal diferenciação entre os dois critérios aqui. Né? E aqui nessa figurinha, chamar um pouco a atenção, né, do porquê daquele dB. Então, dB nós já vimos, em razão dessa questão, né, dessa escala logarítmica e de como isso se comporta. Mas quando eu falo em dBA, isso está associado à resposta do sistema auditivo, na verdade. Né? Por isso que a legislação coloca lá, níveis máximos permitidos em dBA. Né? Por quê? Porque eu tenho, num primeiro momento, aqui embaixo, a frequência do ruído, né? E a gente sabe lá que a faixa audível que o ouvido humano consegue perceber vai de 20 Hz até aproximadamente 20 mil Hz. Né? Acima disso, eu tenho lá os ultrassons, abaixo dos 20 eu tenho os infrassons, né? Que não são percebidos pelo sistema auditivo. Né? Embora próximos a essas faixas eu possa ter alguma influência do ponto de vista da exposição, mas a gente não tem a percepção desses sinais. Né? Só que para a gente entender um ruído, perceber um ruído, por exemplo, de 20 Hz de baixa frequência, se eu aumentar e for aumentando o nível de pressão sonora, veja bem, nós já estamos falando aqui em nível de pressão sonora, ou seja, a cada 3 dB de variação, a energia vai dobrando. Então, se eu vou de 20 para 23, dobrei a energia. Para 26, dobrei de novo. E assim por diante. A gente só vai perceber um ruído em 20 Hz quando estiver perto aqui dos 72 decibéis. Então, percebe que para ouvir baixa frequência, nós somos meio, vamos dizer assim, temos uma dificuldade maior no sistema auditivo. Ao passo que, à medida que eu vou aumentando a frequência do ruído, essa primeira curva mais escura aqui é o limiar auditivo, né? Essa sensibilidade vai aumentando. Então, por exemplo, quando eu chego aqui numa frequência de maior sensibilidade do ouvido, que seria 1000 Hz, né? O que acontece? A gente aqui já com aproximadamente meio dB de variação já consegue perceber, ao passo que lá nos 20 Hz precisaria gerar 72 decibéis. Então, é uma variação bastante intensa, né? E, claro, a gente tem uma faixa aqui que vai entre 2.000 aproximadamente e 5.000 Hz, um pouco mais, né, que, poxa, está abaixo de zero. Não, não é que está abaixo de zero, é que, na verdade, existe uma ressonância no próprio duto auditivo em que esse ruído ele é amplificado. Por isso, quando a gente fala em perdas auditivas, essas perdas acabam ocorrendo principalmente naquela faixa de 4.000 Hz, onde o indivíduo tem lá a gota, né, esse pico de perda auditiva. Né? Então, essa é a razão por causa disso. Então, o que acontece? Né? Percebem, a gente está tendo diferentes respostas em termos de frequência. E a curva A do sistema auditivo é exatamente para fazer essas compensações
do ponto de vista dessa variação de frequência que a gente encontra no ruído, né? À medida que o ruído vai aumentando também, então, por exemplo, aqui um ruído de 10.000 Hz, por exemplo, ó, eu preciso gerar 10 decibéis, então já aumenta um pouquinho, né? Então, vai aumentando a frequência, preciso de níveis, existe uma variação nessa sensibilidade. Tá ok, turma? Então, a gente percebe que existe realmente essa necessidade de você compensar essa sensibilidade do ruído do ponto de vista da frequência. E é exatamente isso que é feito com a curva A, por isso o tal do dBA que a gente tem na nossa legislação. Tá? Então, só para deixar bem claro esses aspectos. E aqui, então, avançando, a gente tem então, o nosso critério legal, que é o anexo 1, que está em vigor, né? Onde todo aquele ruído, que é o contínuo ou intermitente, para fins de aplicação do limite de tolerância, a gente encara esse ruído descartando aquilo que não seja ruído de impacto. Ou seja, tudo aquilo que a gente não consegue classificar como ruído de impacto, a gente joga como ruído contínuo intermitente. Depois a gente vai ver um pouquinho o critério do ruído de impacto, os seus problemas, as suas deficiências, mas é importante ter em mente isso, né? Eu tenho ruído de impacto classificado? Ok, eu trato ele como impacto. Eu tenho ruído contínuo intermitente, também eu trato ele como ruído contínuo intermitente, mas se eventualmente nessa classificação do ruído de impacto houver dúvidas, né, então ela não se enquadrar nessa classificação, é um ruído contínuo intermitente para fins legais, né? E aí a gente tem, então, que esses níveis de medição, primeiro, tem que ser em dB, né? Nós já vimos o porquê, e esse nível de pressão sonora tem que ser na escala A, em dBA, e com um circuito de resposta slow, né? Então, as leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador, né? Esse próximo, depois, a gente não tem essa referência aqui, mas, por exemplo, na norma da Fundacentro, ela diz o que é esse próximo, né? Ela dá a ideia dessa região, dessa zona auditiva para poder fazer a medição. E esse circuito aqui, nesse caso, é em slow, porque, vejam bem, isso aqui é de 1978. Então, naquela época, a gente tinha equipamentos analógicos para fazer essa medição, né? Então, a gente tinha possibilidades, ou em fast ou em slow. Para você medir em fast um ruído contínuo e intermitente, é uma flutuação, às vezes poderia ser muito grande, você não consegue fazer a leitura. Então, por isso que trabalha em slow, que o ponteiro do equipamento ele é mais lento, ele leva 1 segundo para essa resposta, né? E esses tempos de exposição, eles não devem exceder aqueles limites que eu mostrei lá no quadro anterior, né? Vai de 85 até os 115. Então, acima de 115 era risco grave iminente se não houver nenhum tipo de atuação de proteção, né? Então, esse é o critério presente. E para valores encontrados intermediários, a gente considera a máxima exposição permissível relativa ao nível imediatamente mais elevado, e níveis acima de 115, eu tenho que ter algum tipo de proteção. Muito bem. Só que quando eu olho separadamente essa questão do quadro e dos níveis, eu não me falta mais uma informação, que é exatamente o conceito de dose, onde durante a jornada, se a gente tiver 2 ou mais períodos de exposição com diferentes níveis de ruído, os efeitos combinados devem ser verificados, né? E aí você faz essa soma das frações. É o que na prática acontece, que eu não vou ter lá um único nível, mas eu tenho variações, o ruído varia ao longo do tempo em função das atividades, da tarefa, do maquinário, do cérebro, de outros aspectos, né? Então eu faço essa soma das frações e, nesse caso, se a fração superar a unidade ou for superior em termos percentuais a 100%, eu ultrapassei o limite. Ok? Então, essa é a ideia desse conceito de dose. Vamos dar um exemplozinho aqui, bem simples, só para esclarecer. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma situação de exposição de um trabalhador a 85 decibéis, ele está exposto aí durante 5 horas de trabalho, né? A gente olha na tabela e percebe que o limite de exposição é 8 horas para 85. Aí, na segunda parte da atividade dele, como está no gráfico aqui, nas primeiras 5 horas, 85, no restante o nível vai para 90 decibéis. Então, o que acontece? Eu tenho duas situações distintas aqui durante a jornada. Se eu olhar individualmente, né, veja bem, 90 para, perdão, o limite de exposição para 90 decibéis na escala A é 4 horas, ele está exposto 3.
Tá tranquilo, olhando assim. O limite para 85 decibéis é 8 horas, ele ficou exposto só 5 horas, né? Então, eu não posso olhar individualmente. Então, eu tenho que ver qual é a dose recebida ao longo de toda a jornada. Então, eu tenho que fazer o cálculo das frações. Então, aqui eu tenho 5 sobre 8, que é tempo que ele ficou exposto sob o limite para aquele tempo, numa situação 1. E no segundo caso, mais 3 sobre 4, que me dá uma dose de 1,4 aproximadamente, ou 140%. O limite foi superado. É uma condição insalubre nesse caso. Vamos pegar um outro exemplo, né? Se eu tiver aqui 3 situações ao longo da jornada. Então, ele está exposto 2 horas a 80 decibéis, 3 horas e meia a níveis abaixo de 80 decibéis, 1 hora e meia a 90 decibéis e mais 1 hora a 87. E a gente conhece os limites de exposição pelo quadro 1 do anexo. O que acontece? 87 eu tenho lá, limite 6 horas, 90 o limite é 4 horas, e eu fazendo o cálculo de dose, o que acontece? Né? Então, eu vou ter lá 1 sobre 6 mais 1,5 sobre 4. Né? Vejam que aqui, esses demais parâmetros, como eu estou utilizando o critério legal, né, valores abaixo de 85, eu não entro para o cálculo da dose. Então, o meu nível limiar de integração, que a gente chama, né, que valores a partir do qual a gente considera para cálculo de dose, ele começa em 85 decibéis. Então, meu cálculo de dose não desconsidera valores abaixo. E, nesse caso, eu encontrei uma dose de 0,54, aproximadamente meio, ou seja, 54% de dose. Então, essa dose, na verdade, ela atingiu o nível de ação pela própria NR9, né? Não ultrapassei o limite de exposição, mas atingi o nível de ação. Então, requer medidas preventivas, nesse caso, do ponto de vista legal, e a obrigatoriedade de exames audiométricos pelo PCMSO, pela NR7. Tá? Então, eu tenho essas duas vinculações com essas outras normas, né? NR9 e a própria NR7, que requer, então, já a adoção de medidas preventivas aqui. Né? Um outro aspecto também que é interessante a gente frisar, do ponto de vista da questão da exposição ao ruído, é que a própria NR7, né, ela chama a atenção que deve ser motivo de atenção especial a exposição a substâncias ototóxicas, ou seja, agentes químicos ou substâncias presentes no ambiente, né, como alguns solventes, tricoletileno, e outras substâncias, alguns metais, né? Então, existe uma relação de substâncias ototóxicas e exposição à própria vibração, principalmente níveis elevados de vibração, que eles podem, tanto de forma isolada como simultânea, potencializar essa questão da perda auditiva. Né? Então, esse é um outro aspecto que é importante estar trazendo para essa questão do ruído. Né? E aqui, só para mostrar, isso aqui é uma figurinha bastante antiga que a gente tinha lá na própria Fundacentro, de trabalhos anteriores na área de marmoraria, né, onde a gente tem esses parâmetros de ajuste dos equipamentos. Né? Então, quando a gente fazia as avaliações prevendo o critério legal para atender a NR15, né? Então, como é que eu ajusto o meu dosímetro? Né? Veja que o microfone próximo à zona auditiva do trabalhador é fixado aqui, né? Então, eu tenho que, primeiro, que o meu critério de ajuste, eu próprio Q igual a 5, né, para atender aquela tabela 1 da legislação, quadro 1 da legislação. Cada 5 decibéis, o tempo cai pela metade, que é 5. Segundo é o critério de referência, ou seja, para cada 8 horas de exposição, 100% de dose equivale ao nível de 85 dBA. E meu nível limiar de integração, o valor a partir do qual eu conto essa dose, ele começa em 85 no caso do critério legal. Né? E aí, quando a gente observa de uma maneira maior, né, essa questão aqui, dos diversos parâmetros aí que são utilizados nessas avaliações de ruído e nos equipamentos que a gente encontra no mercado, né? Então, a gente tem esses 3 parâmetros que eu citei para vocês, que estão aqui em vermelho, né, o critério, o nível limiar, mas a gente vê também em alguns equipamentos, né, que ele fornece nível médio, nível equivalente, TWA, né?
o próprio conceito que está no previdenciário, que é a utilização do nível de exposição normalizado, que esse nível é o que está na NHO 01 da Fundacentro, né? Nível de exposição normalizado, que é exatamente uma média do ruído projetada para 8 horas, né? Então, a gente tem que tomar algum cuidado, né, na questão da aplicação de alguns parâmetros, como, por exemplo, TWA, nós já vimos aí em vários trabalhos publicados, né, inclusive de algumas empresas, né, que às vezes o pessoal utiliza o TWA, só que o TWA, para alguns equipamentos, o que isso significa? Que ele vai fazendo a sua média naquele período de medição. Quando você para a medição, o restante da jornada ele considera como dose zero. Então, aí ele projeta como sendo dose zero, o restante. Então, aí acaba tendo valor errado quando usa esse parâmetro. Então, só para chamar atenção alguns cuidados, né? Por isso que a nossa legislação, né, ela trabalha em cima desse nível médio, né, principalmente do ponto de vista legal, né, e, no caso previdenciário, do nível de exposição normalizado, né. Muito bem. E aí, a gente tem aqui também a própria norma NHO da Fundacentro, só para chamar atenção em alguns aspectos, né? Então, o primeiro aspecto que eu queria chamar atenção é que a NHO 01 da Fundacentro, né, ela adota como os parâmetros o Q igual a 3, que eu já comentei com vocês, portanto, ela avançou nessa questão do incremento de duplicação de dose, né? O critério é o mesmo que a gente tem no critério legal, que é igual a 85, né? 8 horas, 100% de dose, mas o nível limiar de integração ele é a partir de 80 decibéis. Então, estão fazendo essa diferenciação do critério, né? A NHO ela não tem validade para fins das normas regulamentadoras, mas ela tem validade para fins previdenciários, né? Inclusive, se a gente pegar a última a instrução normativa 128 aí de 28 de março deste ano, a gente, né, mantém lá aquele critério que a partir de janeiro de 2014 o enquadramento do nível de exposição normalizado, né, ele é feito a partir de 85 decibéis, conforme a NHO 01, ou seja, aplicando as metodologias e procedimentos da norma da Fundacentro, né, essas metodologias e procedimentos de avaliação ambiental do ruído, né, mas utilizando lá os limites de tolerância definidos no quadro 1 da NR15, ou seja, para Q igual a 5, para poder fazer essa compatibilização com o critério legal, né. E aqui a gente tem bastante discussão em relação a esse aspecto, porque a norma, na verdade, ela não sofreu alteração, né? Então, quando eu tenho lá a própria, o critério legal, embora está na consulta pública, mas eu acho que ainda vai ter muita discussão em torno da aplicação do próprio, dessa mudança do critério legal, pelos motivos que eu já falei, né? Porque quando a gente passa para o Q3, você tem, né, maior inserção de trabalhadores do ponto de vista preventivo, maior número de trabalhadores também na inclusão da insalubridade, do pagamento, isso é uma discussão complicada, né? Bom, essa norma, assim, a gente não tem tempo aqui para fazer uma abordagem, detalhamento de toda a norma, mas é uma norma mais ou menos tranquila, é uma norma básica, né, onde ela traz todas essas questões dos critérios de avaliação, os cuidados, a classificação, né, como são feitas os procedimentos para essa abordagem dos locais de trabalho, das condições de trabalho, dos equipamentos, procedimentos gerais de medição, né, procedimentos específicos para a questão do ruído de impacto, do ruído contínuo intermitente, como é que é feita a interpretação. Então, ela traz bastante detalhamentos e cuidados no processo de avaliação, né? Então, é uma referência interessante de ser observada, né, quando a gente pensa na questão ali do ruído, né? Mesmo que ela não faça parte do critério legal, mas do ponto de vista técnico, para os profissionais que vão fazer a avaliação, ela dá algumas dicas, alguns cuidados que são importantes, né? Muito bom. E aí a gente acaba, então, caindo na questão dos anexo 2, que está em vigor, que é o ruído de impacto, né? Onde ele tem lá que entende como ruído de impacto, né? Aqui níveis ou picos de energia acústica de duração inferior a 1 segundo, intervalos maiores do que 1 segundo, né?
Então, a legislação, ela permite que você faça essa avaliação do ruído de impacto, considerando-se duas formas, vamos dizer assim, né? A primeira você mede em decibel, mas esse decibel ele é no circuito linear, ou seja, não existe nenhuma correlação, perdão, nenhuma compensação do ponto de vista de frequência, né? Nós vimos lá a curva de resposta do sistema auditivo, curva A, né? Você tinha, é como se eu pegasse aquela curva e ela é linear, eu não tenho nenhuma compensação. Então, essa é uma maneira de medir. Então, quando eu uso um equipamento que tem circuito de resposta para impacto, que é um equipamento que tem uma resposta rápida, dá um pico, ele mede aquele pico, né? Estou falando de ordem de microsegundos para atingir esse valor de pico, então o equipamento responde rápido, né? Esses valores, na verdade, então o que acontece? Passam a ser como limite 130 decibéis linear. Agora, antigamente a gente não tinha esse recurso, né? Quando foi feita essa legislação, então, lá na Fundacentro, o pessoal utilizou-se de alguns testes que foram feitos para possibilitar a medição desse ruído de impacto, porque ninguém tinha equipamentos, né, com capacidade de detecção linear, com circuito de resposta para impacto, eram equipamentos muito caros que existiam. Então, a forma de você poder medir, usando equipamentos mais simples, analógicos, que estavam, algumas empresas tinham à sua disposição, era fazer a leitura do ponto de vista do circuito de recompensação C, que ele é um pouquinho mais achatado, ele é quase linear, mas o equipamento mais simples tinha essa opção, esses equipamentos analógicos antigos, né? E utilizar um tempo de resposta fast, né? Então, ele tinha slow e fast, esses equipamentos antigos. Então, esse fast ainda não era o adequado tempo de resposta para medir um impacto, mas é o que se aproximava mais. Só que nesse caso você fazia então essa compensação, que esse limite que era de 130, ele passava então a ser 120. Tá? Então essa é a forma como foi feita essa modificação. Né? Aqui só um exemplozinho do ruído de impacto, então picos de energia acústica, né? Com duração menor do que um segundo, distância maior do que um segundo. Então, se esse tempo de impacto ele é muito rápido, esse impacto, então o que acontece? Esse tempo é menor do que um segundo, então o cara encara isso como ruído contínuo intermitente. Né? E, por outro lado, apenas para facilitar um pouco essa visualização, tem essa tabelinha, né? E depois esses slides todos, inclusive, podem ficar à disposição de vocês, eu posso estar colocando, então, tranquilo, se vocês depois quiserem, pode estar disponibilizado para acesso dos participantes do evento, né? Então, essa tabelinha aqui mostra para a gente, então, esses limites de tolerância, de uma forma resumida. Então, quando eu tenho lá um equipamento, né, um medidor operando em circuito linear e resposta para impacto, o meu limite é 130. Né? Se eu tenho, antigamente, né, então, equipamentos com circuito de compensação C e resposta rápida, o limite era 120 decibéis. Então, vejo que os valores máximos permitidos nessa situação é 140 decibéis na medição linear, resposta de impacto, ou 130. Então, no caso, os valores máximos que iriam caracterizar risco grave iminente. Tá ok? Só que, o que acontece? Na verdade, quando a gente pensa nessa questão do ruído, né, a gente observa que em nenhum momento aqui na legislação falou em número de impactos. Então, quer dizer, se eu tiver 10 impactos, eu trato da mesma maneira. Se eu tiver 100 impactos, da mesma maneira. 1000 impactos. Então, percebe que faltou um pouco nessa legislação anterior, que está em vigor, né, justamente essa questão do número de impactos. E aí, a gente vai um pouquinho lá para a própria tabelinha, como, vamos dizer assim, um recurso adicional para auxiliar nesse processo de medição do ruído de impacto, de poder dar uma olhada, por exemplo, na própria NHO 01, da Fundacentro, onde ela tem um critério específico para medir ruído de impactos, onde o teu nível de impacto, na verdade, ele depende do número de impactos, que é uma coisa mais, digamos, mais lógica, né? Ou seja, se eu tenho lá 10.000 impactos acontecendo no dia, eu jogo 10.000 nessa expressãozinha aqui, eu vejo que meu nível de pico permitido, nível máximo admissível, é de 120 decibéis. Se eu tenho,
por exemplo, 1000 impactos acontecendo durante a jornada, uma prensa cortando lá, por exemplo, chapa, que me deu uma caracterização como de impacto, 1000 impactos, esse limite passa a ser 130. Agora, se eu tenho lá, por exemplo, apenas 100 impactos, então o meu nível máximo permitido é 140. Então, percebam, né? Então, esse critério aqui, ele passa a ser um critério auxiliar à própria legislação, do ponto de vista técnico, para a gente poder entender um pouquinho, né, essa questão do número de impactos que lá no anexo 2 ele não foi apontado. Muito bom. E aqui, para falar um pouquinho dessas questões do próprio programa de conservação aditiva, né? A gente sabe que o programa de conservação aditiva, ele está na própria NR7, a NR7 fala de programa de conservação aditiva, e nós temos outras normas regulamentadoras que também abordam sobre o programa de conservação aditiva, então ele acaba entrando como uma medida importante, né, que a gente vai ter aí para lidar com a questão do ruído, porque o ruído ele requer uma abordagem multidisciplinar, né? Nós temos questões de capacitação na questão do ruído, audiometria, envolve questões de medição, de avaliação em campo, medidas de controle específicas. Então, quer dizer, envolve várias, vamos dizer, profissões, vários agentes. Então, eu tenho que tratar isso, na melhor forma de tratar essa questão do ruído é dentro de um programa específico, né? Principalmente quando eu tenho empresas de grande porte, médio a grande porte, em que você tem muitos trabalhadores expostos e situações, às vezes, acima do limite de exposição, né? Então, essa visão do programa ela é importante, inclusive ela está até prevista aí naqueles questionamentos que foram feitos lá do próprio PGR, que nós vimos anteriormente, né? E, então, quando a gente pensa no programa, na verdade, ele tem lá alguns elementos que têm que ser observados, né? Então, eu tenho lá como componentes desse programa, primeiro lá, introdução e objetivos do programa, né? Então, isso tem que ficar claro, né? Essa questão documentada do programa, né? A questão da política de empresa em relação ao programa, porque ela envolve todas as áreas produtivas, todas as áreas, inclusive administrativas, eu posso ter comprometimentos também, do ponto de vista da questão do ruído, né? Então, eu tenho que ter uma política voltada a essa questão, né, de tratamento do ruído por parte das diretorias da empresa, das gerências da empresa, dos setores produtivos, né? Porque se eu não tenho esse comprometimento amarrado dentro da política da própria empresa, isso começa e fica só jogado para a questão de uso de protetor lá embaixo, a coisa não funciona, a gente sabe disso, né? Então, tem que ter um pouquinho mais de cuidado nessa questão. Uma outra componente é a própria definição das responsabilidades e competências em relação ao programa, né? Então, quem faz o que dentro de um programa, né? Quem vai fazer as avaliações audiométricas, como é que é feito o controle médico, né? A questão das avaliações, a questão de contratação de serviços terceirizados, né? Quais são os protocolos para essas situações todas, né? Então, tudo isso tem que estar, de certa forma, bem descrito, cuidadosamente colocado dentro do seu programa. E aí, claro, a gente tem a questão específica da componente, que é a própria avaliação da exposição em si, né? Que eu vou fazer essa avaliação, né? No primeiro momento, uma questão de avaliação preliminar, identificação de situações de exposição, de trabalho, de componentes, de fontes, né? Toda uma identificação do reconhecimento do risco, né? Do ponto de vista da higiene ocupacional em relação ao ruído, né? E a gente tem depois a própria questão da avaliação quantitativa, que aí você tem procedimentos, cuidados específicos, normas que podem ser aplicadas, auxiliares, como, por exemplo, a própria NHO da Fundacentro, ela traz algumas, é um auxílio nessa questão da própria avaliação, né? A próxima componente, então, seria o gerenciamento ideológico e controle médico. Então, isso aqui ele é fundamental, né? Porque aqui a gente tem a questão do estabelecimento do nexo causal, o estabelecimento do diagnóstico evolutivo, né, para fins de controle
da exposição, então isso é importante, né? A questão de medidas de controle individuais, acompanhamento dessas medidas de controle, do diagnóstico coletivo, né, que eu tenho através de como está se procedendo essas perdas auditivas, né, e a gente vai ver que isso, eu vou falar um pouquinho depois, quando entrar no calor, né, falar um pouquinho sobre o PCMSO no âmbito do calor, mas também tem coisas ali no PCMSO que eu vou estar relatando, que é interessante do ponto de vista do ruído também, né, em que você tem que ter lá, por exemplo, um relatório analítico anual, né, onde você vai mostrar exatamente essas estatísticas das situações de perdas e doenças que vêm ocorrendo. Então, quando eu penso no ruído, como é que é a evolução dessas perdas auditivas e como é que ela vem sendo coletadas e informadas disso, para que a gente justamente possa ter subsídios, né, para melhorias e tomada de ações ao longo do tempo, e não esperar lá depois de 10, 15 anos a questão da evolução de uma perda auditiva, como a gente vê em muitas situações de trabalho, né? E aí a gente tem, na outra componente, extremamente importante, é o próprio controle coletivo. E aí entram realmente aquelas medidas de engenharia, controle na fonte, controle na trajetória, né? Você vai mexer com máquinas, com processos, com velocidades, aí são questões específicas, né? Enclausuramentos de máquinas, uso de barreiras, uso de materiais de absorção. Então, a gente tem todo um cuidado na parte aí da área de engenharia para essa questão do controle coletivo, né? E dentro desse aspecto nós temos a gestão dos equipamentos de proteção auditiva, né? Que aí realmente entra a questão dos EPIs, a gente já sabe, né? Essa questão dos equipamentos de proteção, né? Onde a gente tem lá o próprio programa de conservação auditiva, então ele traz para a gente, né, alguns aspectos importantes. Então, como é que você vai fazer, né, a seleção dos protetores auditivos? Né, quais são os critérios para a seleção? Né? Nós temos lá questões de ensaio de atenuação pessoal dos protetores, isso é bastante importante, né? Porque a gente tem, né, questões de testes de verificação, né, e ajuste dos protetores auditivos, porque não é todo protetor que vai servir para qualquer trabalhador. Então, às vezes, é o mesmo protetor que serve para um trabalhador, para o outro, às vezes eu tenho questões, né, questões anatômicas, questões de adaptação, né, posso estar gerando outros problemas que têm que ser verificados. Então, eu tenho questões de conforto, né, que são importantes nessa questão dos protetores auditivos. Por isso que a gente tem essa questão do ensaio de atenuação pessoal, que ele é um tópico importante dentro desses critérios, né? Então, eu acho que vale a pena a gente sempre estar observando essas questões voltadas ao protetor auditivo, né? Além das questões que envolvem a distribuição, reposição, né, dos equipamentos, quanto tempo de uso eu posso ficar com aquele protetor, que isso vai depender, né, de várias características ambientais, sujidade, calor, agentes contaminantes que possam estar presente e efetivamente danificar esse protetor mais rapidamente, né? Questões de higienização desse protetor. Então, todos esses cuidados, eles estão dentro dessa gestão do EPA, né? Então, eles são importantes. E, ao mesmo tempo, o próprio monitoramento de uso desses protetores ao longo do tempo, né? Para a gente que possa, né, já que ele é um recurso importante e em muitas situações ele é uma das principais peças, vamos dizer assim, né? Embora dentro da hierarquia, o uso do protetor ele é o último, né? Primeiro a gente parte para as medidas coletivas, né? Que é o mais importante, né? Dentro daquele critério de hierarquias, né? De controle, mas ele é extremamente importante, a gente sabe, na questão do ruído. E aí, então, a gente vai ter que ter um cuidado especial nesse monitoramento de uso e esses cuidados todos que envolvem o protetor, tá ok? Seguindo ainda dentro do componente, né, nós temos aí a capacitação, motivação dos trabalhadores, então isso é importante, né? Então aí tem toda uma série de cuidados, de palestras, treinamentos, sobre todas as questões que envolvem a perda auditiva, né, como é que ela se processa. Então tudo isso vai estar dentro desse tópico, né?
Uma outra tópico é a manutenção dos registros, e todas essas informações têm que estar contidas e guardadas, né, durante um bom período de tempo, né, e a própria avaliação do programa, porque na medida que você tem falhas em itens desse programa, a gente verifica que o programa como um todo, ele acaba falhando também, né? Então, falhas em componentes do programa acaba de lá na frente podendo gerar uma perda auditiva, vamos dizer assim, por alguns problemas mais específicos que eventualmente não foi observado, né? E aí esse anexo também, perdão, esse guia de diretrizes e parâmetros para elaboração e gestão do PCA, né? Eu tenho lá, por exemplo, anexos, que é bastante interessante, como substâncias químicas que são com efeitos ototóxicos, então tem lá uma série de substâncias com as suas aplicações, então é bastante interessante dentro desse guia, né? O anexo B, ele traz exemplos, né, de gestão dos diagnósticos audiológicos, né? Eu tenho exemplos de medidas de controle coletivas lá no anexo C, né? Descrição dos ensaios de atenuação no anexo D, né? Inclusive, alguns testes de percepção sonora simplificado, que é um quick test da NIOSH, que é bastante interessante, que é um testezinho que você faz, o trabalhador põe o protetor numa determinada situação, você gera um ruído externo e ele verifica se ele está ouvindo ou não. Então, isso serve para mostrar se a colocação do protetor foi feita de forma adequada ou não, né? Então, isso é interessante, porque eu posso ter vazamentos. Então, às vezes, esses vazamentos não são tão perceptíveis, e aí o trabalhador acaba, aquele protetor perde a sua eficiência, né? Por má colocação ou por questões de vazamento ou outras falhas, né? Então, basicamente, dentro dessa primeira abordagem com relação ao ruído, né? Esses eram os principais pontos aqui que eu queria colocar para vocês, né? Com relação às normas, aos procedimentos, aos critérios, né? Acho que isso é bastante interessante. Vamos entrar, então, agora a falar um pouquinho da questão, agora no finalzinho, da questão do calor, né? Da exposição ocupacional ao calor, e eu vou mais ou menos seguir dentro dessa linha que eu vim aqui abordando, né? Então, vamos lá, vamos entrar na questão do calor. Doutor Irlon, Claro, vamos lá. com licença, desculpa interrompê-lo, viu? É só para informá-lo que temos 50 participantes aqui em sala, né? E dentre eles aqui, a doutora Patrícia, o doutor Adalberto Martins, entre outros colegas, né, servidores, a exemplo aqui da senhora Aimee. Como já temos 1 hora, o senhor gostaria de ter um intervalo de 5 minutos para tomar uma água? Eu estou tranquilo aqui, já fiz o meu Tranquilo? intervalinho aqui, rápido aqui. Perfeito, Eu achei perfeito, até achei também que a gente não fosse ter nenhum intervalo, fosse direto aí. perfeito. Por mim, Então tá bom. tá tranquilo. Eu não sei se tem algum ponto, alguma questão, alguma coisa que às vezes o pessoal queira trazer, né, em relação a essa questão, assim, Sim, do sim, ruído, do que foi feita a apresentação, né? tá. Porque, assim, estava Eu, previsto da gente ir direto, né? Então, sim, sim, sim. Eu só dei essa pausa mesmo para, eventualmente assim, né, deixar também o doutor à vontade para tomar uma água, algo nesse sentido, tá bom? Mas não, vamos não. em frente. Muito Não, obrigado. tá ok. Eu que agradeço aí. E é bom saber da presença de bastante participantes aí no evento, né? Muito bom. Então, vamos entrar um pouquinho aí nessas questões do calor, né? A questão do calor, ela avançou um pouco mais do que a questão do ruído, do ponto de vista da nossa legislação, né? E a gente tem presente isso porque, né, pelas modificações que a gente tem nos próprios anexos aí que já vem ocorrendo, né? Mas eu queria, antes de entrar propriamente nos anexos do calor, né, da NR15 e da NR9, colocar alguns pontos com relação ao PCMSO,
que eu acho bastante interessante, né? Essas amarrações que o Programa de Controle Médico faz com relação à questão dos agentes ambientais, né? Então, eu separei aqui alguns tópicos aqui para a gente poder estar colocando, né? Então, o primeiro aspecto que a gente podia pensar é que, né, o PCMSO fala lá no seu item 754, né, que deve ser elaborado o programa considerando os riscos ocupacionais, né, que são identificados e classificados lá pelo PGR, né? Então, eu tenho lá, sempre partindo lá do PGR nessa identificação e fazendo esse link com os diversos normas, né? E onde se deve ser descrito, né, os possíveis agravos à saúde relacionados aos riscos. Então, eu tenho que ter todos esses agravos bem assim documentados, né, com relação aos agentes ambientais. Quando eu vou na questão do ruído, obviamente eu tenho o ruído, as perdas auditivas, né, então isso tem que estar descrito, esses agravos que foram considerados lá, né, descrevendo essas situações todas. Quando a gente vai na questão do calor, né, é interessante chamar a atenção, porque o calor em si, ele tem uma série de efeitos aí, né, de sintomas, que podem ser desde sintomas mais, não vou dizer que são tão leves assim, mas você tem as questões das câimbras, né? Citando, assim, os principais sintomas, existem outros, mas vamos pensar naqueles mais graves, né? Então, começa lá com a questão de câimbras e calor, que a gente tem relatado na questão médica. Depois, se você avança, existem essas... Exposição ao calor, ela provoca perda de líquidos, né, perda de sais, então a gente tem aí questões que podem evoluir para uma patologia aí denominada de exaustão do calor, né, onde, por exemplo, o trabalhador, já nessa situação, devido a essas perdas de sais e perdas de fluidos, né, ele pode já sentir sintomas, né, ou sinais como tontura, sensação de desmaio, fraqueza, né, situações de fadiga, de dor de cabeça, né, a visão pode ficar embaçada, apresentar dores musculares, né, náusea, vômito. Então, essa situação que a gente chama de exaustão do calor, né, ela é acompanhada de uma sudorese muita abundância, desculpe, né? Então, ela já é uma situação grave, né? Então, se ela, veja bem, e essa evolução, ela é rápida. Se você não cuida, né, dessa primeira questão da exaustão do calor, ela pode avançar para uma outra fase que a gente chama que é a própria choque hipertérmico, né, ou intermação, também conhecida por insolação, né? Ou seja, aí nesse caso, a sudorese ela diminui, a pele fica quente, ela fica avermelhada. Então, quer dizer, numa situação de exaustão do calor, você tem muita sudorese excessiva, né? Aqui já não, aqui já cessa a sudorese. Ou seja, o sistema termorregulamentador, ele já foi para o brejo, né? Então, há um colapso circulatório, vamos dizer assim. Então, e aí, a frequência cardíaca pode aumentar, pode passar dos 160, 180 batimentos, né? O trabalhador pode apresentar confusão mental, desorientação, né? E isso já vai com colapso, né? Pode isso gerar um quadro de coma e até morte, né? Ou seja, percebe que isso é uma situação muito rápida na questão do calor. Então, eu tenho que ter lá assim, uma abordagem assim muito efetiva, né? Emergencial, né? Essas temperaturas, veja bem, no caso da exaustão do calor, eu tenho lá, normalmente, às vezes não chega a atingir os 40 graus, mas já no choque hipertérmico, na insolação, né, já pode atingir, ultrapassa 40 graus, 41 graus, né? Então, são questões, assim, rápidas. Por isso, quando a gente aborda a questão do calor, normalmente ela acontece sempre dentro daquela... o próprio índice de avaliação, né, que é o IBU-TG, ele é um índice horário. Então, a gente faz a avaliação naquela hora mais crítica ao longo do dia. Por quê? Porque eu posso ter uma atividade intensa, um calor muito forte, e naquele período curto ter essa elevação rápida, né? Provocar esses efeitos. Então, são efeitos rápidos.
Tá? Então, diferente, por exemplo, de uma lesão devido a uma ingestão inadequada de líquidos e sais, né, pelo trabalhador, possa danificar a questão dos seus rins, né, uma lesão renal que pode acontecer lá mais para frente, ao longo de anos, ou uma questão mais crônica, né? Então, aqui eu tenho efeitos mais agudos, né, nessa questão do calor que tem que ser tratada, né? Por isso que a gente vai ver que também, quando olha da questão da própria NR9 do anexo, a gente fala em planos de emergência, tá? Justamente por quê? Porque a coisa é rápida, então não dá, não é diferente do ruído, não dá para esperar, né, quando você atinge isso. E isso acaba tendo uma série de implicações do ponto de vista do trabalhador, como é que ele entende essa situação, muitas vezes está sozinho, trabalha a céu aberto, tá sozinho, né, em campo, trabalhando por produção, então essas questões todas têm que ser cuidadosamente verificadas, né. Então, essa descrição desses agravos aqui é importante do ponto de vista do próprio programa que está pedindo isso, né? Então, além desses exames, né, outros exames também complementares podem ser realizados, ou fazendo, né, sendo incorporados aí a critério do médico responsável, desde que relacionados aos riscos ocupacionais lá, classificados lá no programa, né, e tecnicamente justificados no PCMSO, né? Por exemplo, no caso do calor, situações de exposição acima do limite de exposição ocupacional, né? Então, aquelas situações que estão acima do limite, já eu tenho que estar intervindo, né? De uma maneira efetiva, né? Então, nesse caso, para cada para cada exame, né, clínico, então o médico, né, ele tem que emitir o atestado de saúde ocupacional, isso tem que ser disponibilizado para o empregado quando solicitado, isso está previsto no PCMSO, né? Esse ASO ele tem que conter a descrição, no mínimo a descrição dos perigos e fatores de risco, identificados e classificados no PGR, né? Então, assim, é importante, né? Nós já vimos aí esses efeitos agudos, né? Que são possíveis de acontecer, né? E além né, dessa classificação, se o trabalhador está apto ou não para aquela função, né? Então, existem muitas diferenças, essa avaliação clínica é importante para o trabalhador que vai executar uma atividade de exposição ao calor, né? Porque para situações de exposição que são mais drásticas, mais críticas, vamos dizer assim, em que exige uma taxa metabólica mais elevada, né? Ou seja, trabalho pesado, né? Ou muito pesado, então a gente tem que ter, não é todo trabalhador que suporta uma situação de trabalho. Então, né, inclusive em trabalhos lá na Fundacentro, na área de cana, corte de cana, a gente observou bastante essas situações, né? Em que alguns trabalhadores realmente não davam conta daquela atividade ali, né? E, e sempre que a gente tem, então, constatada a ocorrência de agravamento, né? A ocorrência ou agravamento da doença, né, que tem alguma disfunção tal, isso acaba implicando numa reavaliação dos riscos ocupacionais e das medidas de prevenção pertinentes no PGR, né? Então, quer dizer, você constata essas ocorrências a nível dos exames médicos, a nível do PCMSO, então, diretamente eu tenho que ter esse link para a reavaliação do meu processo de prevenção, para identificar essas falhas para corrigir. Tá? Então, esse são pontos assim que eu achei importante da gente estar trazendo, né, com relação ao programa. E aqui eu tenho mais um outro ponto que eu acho bastante interessante, né, que a gente não envolve todos os agentes, mas particularmente na questão do ruído, principalmente, né, na questão do calor, né, é que deve ser emitido anualmente, né, um relatório analítico do programa. Então, considerando, né, a data do último relatório, contendo, entre outros aspectos, o número e tipos de exames complementares realizados, né? E aqui até eu destaquei, né, a estatística de resultados anormais dos exames complementares, né? Categorizados por tipo de exame e por unidade operacional, por setor ou função, a incidência, né, e a prevalência de doenças relacionadas ao trabalho, né, categorizadas por unidade operacional, setor ou função, né? Então, informações sobre o número, tipos de eventos, doenças informadas nas CATs, emitidas pela organização, tá. Mas o que é interessante é exatamente isso. Se eu pego, por exemplo, a questão do ruído,
eu estou tendo perdas auditivas, eu tenho que, né? Esse relatório vai exatamente trazer para a gente essas estatísticas, né? Onde é que estão essas perdas, como é que está o setor, como é que está né? Como é que está a prevalência dessas perdas, né? Como é que está o agravamento dessas perdas auditivas, né? Ou desses problemas que possam estar ocorrendo em relação a situações de exposição ao calor, a situações em condições mais severas, né? Então, eu acho que essa questão do PCMSO, ela é bastante interessante, né? Porque na medida que você tem esses relatórios, né, a partir daqui, dessas informações, da evolução, né, desses resultados anormais nesses exames, né, vai mostrando para a gente como é que a empresa vai fazendo exatamente a sua adequação ao longo do tempo. Né? Então, se eu pego a questão do ruído, poxa, estou tendo perdas, né? Elas continuam, apesar de uso de proteção, apesar das medidas. Bom, o que está acontecendo? Né? E não deixar a coisa avançar lá na frente, quando já está numa situação mais grave. Né? Então, eu achei muito interessante essa questão aqui desses relatórios, né? Inclusive mostrando até do ponto de vista, acho que legal, né? Quando você olha essa informação, ela traz para a gente esse panorama, né? Porque às vezes a gente pega lá um julgamento, uma decisão que é feita, por exemplo, uma questão só do uso do protetor, né? Isso dá muito mais ferramenta para fazer essa análise, né? Poxa, não é só a questão do protetor. Então, se ele foi usado adequadamente, eu não tenho um avanço aqui dessas questões, né? Que estão sendo mostradas aqui através desses relatórios analíticos, né? Do avanço. Então, significa que a proteção não foi eficiente. Não adianta eu ter o CA e dizer que usou protetor, por exemplo, né? Então, esses aspectos são interessantes. E, então, para essa mais específico ainda para a questão do calor, né? Quando a gente vai lá no anexo 3 da própria NR9, né? Que trata especificamente lá da questão do calor, ele coloca lá que para atividades de exposição ocupacional acima do nível de ação, deve ser considerada a aclimatização dos trabalhadores. Tá? Então, aqui, veja bem, a gente vê que na norma ela está previsto o processo de aclimatização. Então, o processo de aclimatização ele é extremamente importante. Né? Quando a gente pega critérios internacionais, artigos, publicações, a gente vê que muitos dos acidentes, às vezes, que ocorrem, aqueles efeitos agudos, né, que eu comentei agora há pouco, né, eles acabam sendo originados, às vezes, por uma falta de aclimatização do trabalhador. Né? O que é essa aclimatização? É exatamente o preparo fisiológico. Né? Então, se ele tem lá uma perda muito grande de sais, ele tem uma sudorese não muito efetiva, então, existe toda uma adaptação fisiológica que ela ocorre num certo período de tempo, então isso deve ser ocorrido, essa aclimatização ela tem que ser gradual, sob controle médico, né? Então, um trabalhador que sai de férias e volta, ele perdeu a aclimatização. Ele precisa novamente fazer. Então, como é que isso é feito? Através de um aumento gradual da exposição, né, naquela situação de trabalho que ela é mais, vamos dizer assim, mais drástica. Então, ele vai passo a passo adquirindo esse efeito de aclimatização. Né? Consequentemente, ele vai perder menos sais, ele vai ter uma sudorese melhor para a troca de calor, ele vai ter uma circulação melhor do ponto de vista da superfície do corpo, para melhorar essa questão de troca térmica. Percebe? Então, essa adaptação fisiológica ela é bastante importante. E você submeter o trabalhador sem essa climatização para uma situação drástica de trabalhos, isso pode gerar um acidente. Então, isso vem sendo apontado, né, e eu acho que tem que se tomar um cuidado nisso. O PCMSO também, a gente tem que ele tem que prever procedimentos e avaliações médicas, considerando a necessidade de exames complementares e monitoramento fisiológico quando ultrapassados os limites de exposição ao calor, e caracterizado o risco de sobrecarga térmica e fisiológica dos trabalhadores expostos ao agente. Né? Então, essa é uma exigência lá do anexo 3 da NR9, né? Mas ele acaba gerando aqui uma obrigaçãozinha, aqui, vamos dizer assim, né? Dessa questão dos exames complementares e esse monitoramento fisiológico, né, quando você ultrapassa o limite de exposição ao calor, né, e tem esse risco de sobrecarga.
né, por exemplo, essas medidas de controle, essas medidas preventivas não estão sendo realizadas, né, aquelas que são exigidas no anexo. Então, eu gero obrigação aqui para o meu próprio PCMSO, né? Então, é interessante essas amarrações, né, que a gente vai pegando aí ao longo do caminho, né? Muito bom. E aqui, então, vamos entrar um pouquinho, né, na questão do anexo 3, né, o anexo de calor, né? Então, ele é mais ou menos, claro, né, a gente tem nesse anexo muitas questões, né, isso foi proveniente de uma discussão lá tripartite, né, governo, trabalhadores, empregadores, né, então é o que se conseguiu chegar, né, do ponto de vista de consenso, né. Claro, às vezes a gente do ponto de vista técnico desejaria muito mais, né, mas então isso é o que foi apresentado aqui, que foi colocado em vigor esse anexo agora com algumas modificações nesse ano, né. Essas modificações que a gente já tinha antigamente lá em 2021, na verdade, elas ocorreram apenas para fazer uma adequação do anexo de calor, né, para as questões do PGR, né, porque o PGR ele fala em perigo, ele fez algumas modificações, né, então essas mudanças que a gente teve aqui no anexo de calor não houve mudança significativa no seu conteúdo técnico, mas apenas na adequação à linguagem e terminologia do PGR, né. Então a gente tem lá os objetivos, o campo de aplicação, as responsabilidades, medidas de prevenção, a climatização e os procedimentos de emergência, né? Então, aquilo que eu falei, né? Em razão daqueles efeitos que a gente tem, é importante essa questão da climatização e um tópico dedicado aos procedimentos de emergência, né? Então, vamos lá, vamos fazer uma varrida aqui nessa questão do anexo. Eu comecei aqui pelo anexo 3, que é o preventivo, porque quando a gente vai depois verificar o anexo 3 da NR15, ali a preocupação é só a questão do pagamento, a questão da monetização do risco, aquela questão. Então, do ponto de vista de prevenção, o cerne maior está dentro do anexo 3 aqui, na verdade, né? E a gente tem, né, então, que, como objetivo, então, estabelecer os requisitos para avaliação da exposição ao ruído, ao calor, quando identificado lá no PGR, previsto na NR1, né, e de forma a trazer subsídios lá para o nosso programa de gerenciamento de riscos, né. Aí, no caso do campo de aplicação, tranquilo, né, onde você tiver exposições ao agente físico calor, né, e como responsabilidade da organização, realmente é que não tenha sido causado efeitos adversos ao trabalhador, né, à saúde do trabalhador devido ao agente. Então, acho que aqui tá bastante tranquilo. Depois a gente tem, na sequência, né, as questões que envolvem a própria orientação dos trabalhadores. Então, quando a gente fala da questão do calor, esse tópico aqui ele é fundamental, né, porque né, se eu pego o trabalho em ambientes fechados, com fontes artificiais, trabalhos em fornos, tal, você tem, às vezes, um controle maior, você tem pessoas muito perto, é mais fácil de você fazer esse controle. Quando eu estou em situações de trabalhador rural, área aberta, construção civil, situações de exposição, em que às vezes você tem distanciamento maior, então eles têm que estar muito atento a determinados aqueles sinais e sintomas que eu coloquei agora há pouco, né? Então, na verdade, a gente tem, né? Eu colocaria até como primeiro cuidado, né? Nessa orientação, o conhecimento sobre todos esses distúrbios, com exemplos, com sintomas, tratamento, como é que é feito isso, os cuidados. Então, o trabalhador ele tem que conhecer esses sinais e sintomas muito bem, né? E todos os fatores que influenciam nesses riscos relacionados à exposição do trabalhador, né? Fatores ambientais, a questão de vestimentas, os cuidados que ele tem que ter, na questão da ingestão de fluidos para reposição adequada. Isso não é uma coisa muito simples de fazer, né? Mas é extremamente importante, né? Que não é só tomar água, né?
não é só tomar determinados fluidos com certos eletrolíticos. Então, isso tem que ser feito dentro de uma reposição adequada, de acordo com as perdas que o trabalhador tem. E aí, trabalhador para trabalhador, a gente tem variações, né? Não é igual para todo mundo. Então, se eu dar um suquinho com eletrolítico para determinados trabalhadores, eu posso ter diferença, que talvez um trabalhador vai requisitar maior quantidade, né? Então, tudo isso é com controle médico, né? Necessidade de informar ao superior hierárquico ou ao médico, né, a ocorrência de qualquer sinais e sintomas relacionados ao calor, então é importante, né? E no caso das exposições ao calor, a céu aberto, né, em outras situações, às vezes o trabalhador pode ter, no dia anterior, ter tido uma diarreia, comeu qualquer besteira, bebeu, teve algum problema, né, ou até o uso de drogas, seja lá o que for, quer dizer, no dia seguinte ele está muito fragilizado. E aí ele vai executar aquela mesma atividade, então é importante conhecer, ter essas informações, né? Então, se ele está com algum comprometimento, né, teve uma dor de cabeça ou teve algum problema de saúde anterior, então essas questões têm que estar, ele tem que saber que quando ele vai trabalhar numa situação térmica elevada, numa situação que exige maior, né, ele tem que ter um cuidado maior, né? Ele vai ser informado também sobre as medidas de prevenção relacionadas à exposição ao calor, né, de acordo com a avaliação, risco da atividade. Então, isso faz parte dessa orientação importante, né? Como é que é seu ambiente de trabalho, como é que são todas essas características, inclusive essas características variam, né? E, às vezes, ambiente fechado, elas são, às vezes, mais constantes, né? Mas, às vezes, para ambientes abertos, às vezes, eu tenho questões sazonais, né? Inverno, verão, modificações, ventos, né? Ondas de calor, que a gente sabe, né? Essas mudanças climáticas e, hoje, né, panoramas de ondas de calor que acabam sendo importantes. Então, eu tenho lá situações normais, mas, de repente, tem uma onda de calor que está sendo prevista, né? Por isso, é sempre importante, né, essa questão que a gente tem sempre avançado, né, a questão do software lá na Fundacentro, desses estudos, né, onde você tem, às vezes, previsões de ondas de calor, né, ou possibilidades, né, dessas ondas, e isso pode ter um impacto grande do ponto de vista da exposição dos trabalhadores, né, devido à questão da exposição, né. Então, isso é importante trazer para esse palco todo essas situações, né. E, contudo, né, nós temos aí que situações de emergência decorrendo da exposição ao calor, né, e as condutas a serem adotadas, né. Então, a gente vai ver que existem certas condutas que precisam ser previstas, né, e o que precisa ser feito, né, em que tempo, quem vai fazer, como, quando, né, quais são os recursos necessários. Então, isso é importante o trabalhador ter essas informações sobre, né, se eu tenho lá ele vê lá um trabalhador sofreu um impacto, né, está passando mal, começou a ter uma exaustão do calor, então, quer dizer, o que precisa fazer? Quem corre? Aonde? Como? Né? Então, isso é importante. E esses treinamentos, então, quer dizer, quando a gente pensa na questão do calor, eles devem ser realizados de forma periódica, né, anual, né, você pode trazer questões específicas, dependendo das condições de exposição para esses treinamentos, então, são extremamente importantes, né. E aí a gente tem um outro tópico, né, que é a própria avaliação preliminar da exposição ocupacional ao calor, né? Então, quando aplicáveis, a gente tem que ter lá, né, fazer a identificação do perigo, da caracterização das fontes geradoras. Então, se eu tenho lá um ambiente fechado, né, então tem um forno, como é que são essas características desse forno, distanciamentos, tem porta, tem o resfriamento das superfícies, não tenho, ou se é um galpão fechado, né? Esse galpão ele tem uma cobertura lá, um telhado de zinco, aquilo ali aquece, aquilo vira uma fonte de calor para o ambiente, né? Então, como é que funciona tudo isso? Tá certo? Então, tem que ter essa informação, né? Como é que são as trajetórias, né? E os meios de propagação do calor no próprio ambiente de trabalho. Será que eu posso colocar barreiras para os ambientes fechados, né? Isso ajuda bastante, barreiras reflectivas, né? Ou barreiras que fazem a retirada, a absorção do calor, né? Então, são esses pontos que têm que ser observados, né? Identificação das funções, dos números de trabalhadores expostos,
como é que é feita, né, a caracterização dessas atividades, do tipo de exposição, né, essas considerações sobre a própria organização do trabalho, né, que isso é importante, né? Será que eu posso melhorar? Eu posso melhorar, reduzir o esforço físico, mecanizar uma parte desse processo, mudar uma ferramenta, né? São coisas que são possíveis de identificar dentro dessa avaliação, essa observação preliminar, né? Às vezes a gente tem informações até já da empresa, né, que já trazem indicativos de comprometimento da própria saúde do trabalhador, né? Então você já tem dados, olha, o trabalhador já teve ocorrências, né? Então isso é importante estar levantando, estar trazendo isso para essa identificação, né? Inclusive possíveis lesões ou agravos à saúde relacionados aos perigos identificados, né? Descrição das medidas preventivas existentes, né? Características das fatores ambientais e demais condições que possam influenciar na exposição ao calor, né? E nos próprios mecanismos de troca térmica entre o trabalhador e o próprio ambiente, né? Vejam a quantidade de informações, né, que esse, vamos dizer, reconhecimento do risco tem que trazer para a gente, né? E aí sim a gente tem né, um ponto aqui, eu frisei dois pontos, né? Fazer a estimativa do tempo de permanência em cada atividade, em cada situação térmica, a qual o trabalhador está exposto ao longo da sua jornada, né? E aqui, por que está em negrito aqui, né? Por que está em vermelho? Porque exatamente a gente observa que esse é um dos pontos que, muitas vezes, nas avaliações ocupacionais que a gente vê, nos relatórios técnicos, tá, acabam falhando, né? Ou seja, você tem uma identificação muito ruim desses tempos, identificação do tempo, da atividade, quantas situações térmicas são, como é que é a identificação dessas diversas situações térmicas. Às vezes, num trabalho lá, com uma situação de trabalho aberto, sol, você pega aquela hora de exposição, aquilo talvez não tenha grandes variações, né? Às vezes não, às vezes posso ter variações, vento, uma coisa que está ocorrendo ali, mas quando eu trago isso para um ambiente fechado e que o trabalhador circula por um setor produtivo, então eu posso ter diferentes situações térmicas, eu posso ter, inclusive, diferentes taxas metabólicas, né? Que eu tenho que determinar, estimar essas taxas metabólicas para a execução das atividades, com exposição ao calor. Então, tudo isso a gente tem que estar trazendo dentro desse contexto. Então, às vezes, a própria estimativa da taxa metabólica, ela é feita com base em tabela, né? E aí depois a gente vai ver um pouquinho mais para frente essa discussão, mas a gente pode estar cometendo aí um erro também bem grosseiro nessas estimativas, né? O que mais que a gente tem? Registro disponível sobre exposição ocupacional ao calor, né? Mas então, só chamando a atenção, né, para esses dois fatores aqui que acabam, né, trazendo muita incerteza nesse processo de avaliação. E aí a ideia é que essa avaliação preliminar ela possa já trazer subsídios, né, para algumas medidas de prevenção, para que a gente já possa adotar já algumas ações, né, ou está gerando, né, pensando no PGR lá, eu tenho lá meu plano de ações, então vamos trabalhar já dentro com essas informações. No entanto, se essas informações coletadas, né, elas não forem suficientes para uma tomada de decisão, para a caracterização da exposição, será que eu estou acima do nível de ação? Será que atingi o nível de ação? Será que eu ultrapassei o limite de exposição? Pode ser que eu não tenha dados suficientes, e aí, então, a gente vai para a questão de avaliação quantitativa, né? E aí, essa avaliação quantitativa, ela busca, então, né, comprovar o controle da exposição, né, ou na existência de riscos lá identificados nessa avaliação preliminar que nós fizemos, né, dimensionar a exposição dos trabalhadores, como é que está, né, essa exposição, né, frente às nossas referências, nível de ação, limite de exposição, estou entre os dois, ultrapassei muito o limite, estou muito abaixo do meu nível de ação, né? Então, isso é importante, esse dimensionamento, né? E para que a gente possa depois subsidiar as medidas de controle, né? As medidas de prevenção. Então, essa classificação, vamos dizer assim, esse refinamento, ele é extremamente importante, né? E aqui a gente parte para a avaliação quantitativa, né? Então, essa avaliação quantitativa, no primeiro momento, ela é feita, então, com base nos procedimentos da norma da Fundacentro, NHO 06, cuja edição mais recente ela é de 2017,
segunda edição, né, lá da Fundacentro, nos seguintes aspectos. Por que que eu frisei nos seguintes aspectos? Porque nem todo o conteúdo da NHO 06 ela vale para fins dessa avaliação quantitativa, né? Então, por exemplo, né, a NHO 06 ela traz lá, por exemplo, o valor teto, né? Ela tem um critério para tomada de decisão, onde ela coloca lá, por exemplo, um intervalo, né, intervalo de confiança lá, né? Se tem uma região de incerteza na tua avaliação, então ela entra em alguns outros aspectos que nas discussões, né, dessa avaliação quantitativa acabaram não entrando aqui, tá? Então, quais são esses aspectos que a gente vai utilizar na NHO? Então, primeiro, claro, a questão do próprio índice, que isso não mudou, é o IBUTG, né, que apesar de antiguinho esse índice, né, a gente sabe aí que ele tem décadas e décadas, né, mas é o índice que é um dos principais índices ainda utilizados, né, citados em toda a literatura. Ele é o índice para avaliação do estresse térmico na norma ISO, na norma internacional. Então, né, é claro que a tendência é cada vez mais você, além do IBUTG, também trazer outras referências, mas aqui, de momento, né, ele é o principal índice para essa avaliação quantitativa, né? E aí a própria NHO, ela traz então para a gente, né, como é que é essa questão dos equipamentos, como é que é feita as formas de montagem, posicionamento, procedimentos, uso, os cuidados das montagens, né, os procedimentos quanto à conduta do avaliador, as questões de medições e cálculo. Então, todo esse detalhamento, sim, ele está lá na NHO, né, e ela ajuda bastante os profissionais, né, nessas questões de identificação, né. E aí, eu tenho também a questão da taxa metabólica. Então, aqui é um aspecto bastante interessante, que nós temos que fazer a estimativa da taxa metabólica, né? E elas estão apresentadas lá no quadro 3. Então, tem um quadro 3 desse anexo que tem lá, né, que é utilizado para a estimativa das taxas metabólicas. Então, a gente vai dar uma varrida rápida nesse quadro, né? Mas só para ter em mente que essa taxa metabólica ela pode ser estimada com base na comparação de atividade realizada pelo trabalhador, que está lá no quadro. Muito bem, se eu conseguir fazer essa estimativa, eu vou lá direto no quadro. Ou se eu não tenho, né, eu não consigo uma atividade específica, não está lá, não consta naquele quadro, eu posso fazer essa estimativa da taxa metabólica através de uma associação com uma atividade similar lá presente no quadro, né? Ou, se eu não consigo fazer isso, quer dizer, na impossibilidade de enquadramento por similaridade, a taxa metabólica também pode ser estimada com base em outras referências técnicas. E aí o próprio avaliador, né, a empresa, ela pode estar buscando, né, essas referências técnicas, né, existem processos, né, critérios mais refinados, por exemplo, você pode medir o consumo de oxigênio, que tem uma precisão maior na estimativa da taxa metabólica, então, de repente, isso foi feito, ou algum trabalho técnico específico que avaliou aquela situação de exposição, teve dados mais precisos de composição de estudos e movimentos do trabalho, né? Então, isso é importante. Mas vejam que aqui, do ponto de vista de prevenção, quer dizer, é permitido uma ampliação, né, dessa questão de você poder abordar melhor essa questão da estimativa do metabolismo, da taxa metabólica, porque não é uma questão muito fácil de você fazer, e isso acaba gerando, inclusive, pode gerar erros de interpretação, né? Qual é o diferencial que a gente tem do ponto de vista legal lá na caracterização de insalubridade, o anexo 3 da NR15? É que esse item aqui, esse 3311 da norma, ele não entrou. Como às vezes a gente vai ver também que não entrou, por exemplo, a questão de vestimentas, lá, correção por vestimentas. Então, isso acaba gerando diferenças do ponto de vista da abordagem para fins preventivos e do que você vai considerar do ponto de vista para fins de pagamento, né, de insalubridade. E a gente tem, então, seguindo, né, um outro aspecto bastante interessante, principalmente para trabalhos a céu aberto, né, é que para atividades em ambientes externos, que não tem lá, sem fontes de calor, artificiais de calor,
Alternativamente ao previsto, né, naquela avaliação quantitativa com equipamento de medição, pode ser utilizada a ferramenta da Fundacentro para fazer essa estimativa, né, do IBOTG, né, se disponível, e a Fundacentro tem lá no seu site, né? Então vamos dar uma olhadinha, eu baixei aqui, inclusive ontem fui dar uma olhadinha, o que a gente tinha lá de maiores atualizações, né? Então, em julho do ano passado, né, houve uma nova versão do aplicativo, que é um monitor de BOTG, né, que a ideia é auxiliar, né, os trabalhadores, empregadores, profissionais, né, nessa avaliação, na determinação do BOTG, né, através desse aplicativo, né. Então, a gente pode ter esses aplicativos baixados tanto na App Store, né, utilizando lá o iOS, a plataforma do iOS, ou através do Android, né, pensando numa plataforma do Google Play. Então, quer dizer, ela é uma atualização, na verdade, né, ele está disponível para celular e sistema Android, e ela é uma atualização e adequação do serviço que era prestado pela Fundacentro anteriormente, né, entre 2012 e 2019, que era feito através daquele aplicativo, né, que a gente acessava lá no site da Fundacentro, o Sobrecarga Térmica, né? Então, nesse primeiro momento, existe essa possibilidade, como isso é através de celular, você tem acesso, às vezes, em campo, então isso passa a ser uma ferramenta bastante interessante. Então, você fazer essa estimativa, né, para fins preventivos. E, às vezes, até do ponto de vista prático, né, às vezes, a gente, acaba tendo uma confiabilidade, às vezes, interessante, né, para algumas regiões e situações, porque esses dados que são utilizados, são obtidos a partir do Instituto Nacional de Meteorologia, né? Que você tem lá diversas áreas de captação de dados, né? Eu tenho lá aquelas torres com os dados, né, das informações climáticas e ambientais que são coletados, né? Então, e você tem isso a distâncias, né? Às vezes a cada 80 quilômetros, e você coleta todas as informações naquela região, naquele local onde o trabalhador está, né? Então, e aí são feitos esses cálculos para a estimativa. Então, são dados, assim, às vezes interessantes para confrontar, às vezes, até com medições que a gente possa estar fazendo com o equipamento, né? Para ver se é bastante interessante esse confronto, né? Obviamente, esses confrontos, para poder obter esse aplicativo, eles foram feitos, né, pelos pesquisadores lá da Fundação, né? Então, muito bem, acho que essa é uma ferramenta interessante. E aí a gente tem as medidas de prevenção. Então, quando ultrapassa o nível de ação, né, eu tenho lá que disponibilizar água fresca, potável para o trabalhador, ou outro líquido de reposição, né? Incentivar a ingestão, programar trabalhos mais pesados, né? Por exemplo, trabalhos acima de 414 watts, que aí, a partir daí, trabalhos pesados, preferencialmente períodos com condições térmicas mais amenas, né? Desde que não temos aí outras situações ocorrendo conjunta que possam gerar outros riscos, né? Mas é interessante. E para ambientes fechados ou ambientes artificiais de calor, além daquelas medidas, o empregador deve fornecer vestimentas de trabalho adaptadas ao tipo de exposição e à natureza da atividade. Então, hoje a gente sabe que tem cada vez mais materiais, tecnologias que são aplicadas em vestimentas, torna o material mais leve, facilita a questão da transpiração e uma série de outros aspectos aí, né? Avançando, então, tem as medidas corretivas, né? Então, ultrapassou agora o limite de exposição, então tem que pensar na adequação dos processos, das rotinas de trabalho, alternação, né? Alternar as operações, disponibilizar acesso a locais, inclusive naturais, quando eu penso nas questões de trabalho a céu aberto, né? Termicamente mais amenos, né? Que possibilitem pausas espontâneas, para permitir a recuperação térmica dos trabalhadores, né? Então, nas atividades realizadas em locais abertos e distantes de qualquer edificações ou estruturas naturais ou artificiais, né? Então, eu tenho que estar criando essas, né, coberturas, situações que permitam essa pausa para essa recuperação térmica, né? Então, esse é um aspecto importante. Quando a gente vai para trabalhos
em ambientes fechados, com fontes artificiais de calor, né? Além dessas questões que já foram apontadas, né? Eu tenho que adaptar os postos também dos locais de trabalho, reduzir temperaturas, emissividade de fontes. Aí eu já estou pensando em fornos, eu posso estar utilizando barreiras, né, para limitar o calor radiante, ventilação, aumentar o fluxo de ar, a velocidade do ar, redução de umidade, né, adequação desse sistema de ventilação, né? Então, aí já existem várias medidas que, com o ambiente fechado, já são mais conhecidas, mais fáceis de prever, né? Um outro ponto importante aqui também é a questão, dentro do âmbito, né, do PCMSO, que ele deve prever procedimentos e avaliações médicas considerando a necessidade de exames complementares e monitoramento fisiológico quando a gente ultrapassa o limite. Aquilo que eu tinha comentado lá atrás, né? Então, esse é um aspecto bastante importante, né, que você gera essa obrigaçãozinha do ponto de vista do PCMSO, esse cuidado, né? E fica caracterizado esse risco, então, de sobrecarga térmica, que é apontado aqui, né? E fisiológica, né? Sobrecarga térmica e fisiológica, né, com possibilidade de lesão grave quando você não atende essas medidas todas de prevenção que a gente observou aqui, que são colocadas, né? Ou quando essas medidas de prevenção, elas são insuficientes. Então, mediante uma avaliação, a gente percebe que há insuficiência dessas medidas aí de avaliação, né? Muito bom, vamos avançar. Aí a gente entra, então, na aclimatização. Tá? Então, eu já expliquei a importância da aclimatização, né? Então, essa climatização ela tem que ser descrita lá no PCMSO, né? E quando houver a necessidade, então, de elaboração de um plano de aclimatização dos trabalhadores, então, podem ser considerados aí os parâmetros previstos na NHO 06, então, a NHO ela dá alguns aspectos, né, com relação à climatização dos trabalhadores, ou até mesmo utilizar outras referências técnicas aí, são permitidas, né? Você tem coisas como o NIOSH dá algumas recomendações e outras instituições também a gente tem aí essas informações. E aí, claro, a gente vai partir então para o procedimento de emergência, né? Então, quer dizer, especificamente para a questão do calor, né? A gente tem que ter meios e recursos necessários para um primeiro atendimento, né? O encaminhamento desse trabalhador para um atendimento. Né? E aí você tem que ter informação a todas as pessoas envolvidas nesse cenário de emergência. O próprio trabalhador que participa, que vai conhecer todos os riscos, né? Identificar aqueles sintomas, sinais e sintomas, né? O que eu preciso ter? Tem que ter maca, eu tenho que fazer um resfriamento rápido do trabalhador, o que eu tenho para isso? Né? Se ele atinge uma situação de um choque hipertérmico, uma exaustão do calor, quer dizer, se avança, o que eu preciso? Quem vai fazer isso? Qual é a distância? Eu tenho que rapidamente levar o trabalhador, né, para um hospital. Quem vai fazer isso? Qual é o equipamento? Qual é o veículo? Né? Então, é o onde, como, quem, como fazer, que tempo. Então, todas essas questões fazem parte tem que estar previsto nesse procedimento de emergência. Tá? E aí, a gente tem, então, as tabelas, né? O primeiro quadro é o nível de ação para os trabalhadores. Você tem lá o metabolismo médio, o BOTG máximo, permitido. Então, aqui o quadro 1 é para o nível de ação. O próximo quadro é para o limite de exposição. Então, tem lá, né, dependendo da taxa metabólica média de exposição do trabalhador, eu tenho um máximo de BOTG permitido para aquela situação. Então, se eu medir no ambiente o meu IBOTG, fiz a média do IBOTG para naquele tempo de 1 hora, que é importante, ultrapassou o valor máximo permitido, o limite está ultrapassado. Né? Aqui o quadro 3, que eu comentei com vocês, né? A gente tem aqui as taxas metabólicas, então, com o indivíduo sentado, trabalho moderado com mãos, agachado, trabalho em repouso, agachado, trabalho moderado com 2 braços, trabalho pesado com o corpo, em pé em movimento. Então, percebo que a norma ela traz para a gente bastante algumas possibilidades aqui, né? Eu posso comparar com algumas situações, né? Ver se tem alguma similaridade ou então utilizar outros recursos técnicos que eu possa ter disponível para fazer essa classificação.
E aí eu tenho os incrementos no quadro, que é exatamente os ajustes de BioTG para as questões de vestimenta, né? Então, se é um uniforme de trabalho, eu não faço nenhum acréscimo ao BioTG médio, macacão de tecido não, mas à medida que eu vou começando a ter, por exemplo, tecido ou vestimenta duplo, né? Tecido duplo, então eu já tenho que corrigir. Por quê? Porque ele vai me dificultar esse mecanismo de troca térmica do calor, então tem que ter correção. E assim por diante, né? Então, se eu tiver material, macacão impermeável, a coisa ficou feia, né? Então, essa questão do calor, ela compromete muito em função desse tipo de vestimenta. Então, turma, na verdade, todos esses é um panorama geral, né, que a gente observa do ponto de vista preventivo, né? Então, esses foram os detalhamentos que foi conseguidos aí dentro desse anexo, né, o anexo de calor da NR9, e aí a gente tem, então, para finalizar a nossa discussão, a apresentação, essa questão do anexo do calor na NR15, né, onde aqui o foco ele é mais a questão do pagamento em si, né? Então, eu tenho lá os objetivos, caracterização das atividades e operação e o próprio laudo, né? Então, são esses 3 tópicos aí que compõem o anexo 3. No objetivo, fica bem claro, né, que esse critério é para caracterizar situações de exposição ao calor em ambientes fechados ou ambientes com fonte artificial do calor. Então, se eu tiver lá ambiente aberto, com alguma fonte significativa lá, uma carvoaria ou alguma forno, alguma coisa que eu tenha essa situação de fonte artificial de calor, mesmo em céu aberto eu tenho a caracterização, né? Ou seja, esse anexo ele não se aplica a atividades relacionadas a céu aberto sem fontes artificial de calor, né? E aqui, é claro, né, eu tenho a avaliação, caracterização da atividade. Então, da mesma forma que a gente tinha lá no caso, para fins preventivos, ela é feita com base na norma da Fundacentro, né, que é determinação através do BioTG. Né, entra a questão dos equipamentos de medição, forma de montagem, conduta do avaliador, medições e cálculos, então é exatamente igual. Só que aqui no caso eu tenho que ter a medição. Eu não posso utilizar, por exemplo, o software. Tá? Então aqui a avaliação é quantitativa mediante o uso de equipamentos, né? Aqui ocorre um pouquinho aquela diferença que eu comentei com vocês em relação à taxa metabólica, né? A estimativa da taxa metabólica, porque ela é realizada né, com a estimativa através da comparação direta no quadro 2, né, comparação com uma atividade do quadro 2, ou através de atividade similar do referido quadro. Né? Então, o que acontece? Eu não tenho aquela terceira opção, que é utilizar alguma outra informação técnica para fazer essa caracterização. Né? Então, às vezes, para alguns enquadramentos, isso pode gerar algum problema, e já houve até discussões do ponto de vista lá da própria CIT, né, com relação a essa questão. A própria Fundacentro já andou emitindo parecer a respeito dessas questões, tal, quando você tem alguma diferenciação, né, pelo enquadramento que é feito, né. E aí, então, essa caracterização, né, ela é feita quando você ultrapassa, né, da mesma forma que a gente tinha lá no outro quadro, então a gente passa a ter, né, essa questão dos próprios quadros para identificação, limite de exposição, e aqui no caso, né, o IBOTG, que são considerados, né, devem ser aqueles que são obtidos no período de 60 minutos corridos, que resultam na condição mais crítica de exposição. Aí é uma característica perdão, do próprio IBOTG, porque é horário o IBOTG, né? Então, a gente viu que esses efeitos são agudos, então eu tenho que estar varrendo aquela condição mais crítica de exposição. Então, esse é um aspecto importante. A avaliação, ela quantitativa, ela deve ser representativa da exposição, aí desconsidera, então, situações eventuais ou não rotineiras, né? Os limites de exposição estão apresentados no próprio quadro 1 do anexo, né? Situações de
de insalubridades, nesse caso, são características de grau médio, né? E aí a gente tem o laudo, né? Então, o laudo ele tem alguns requisitos. Então, isso é interessante, né? Objetivos, identificação, o laudo exige aquela avaliação preliminar, isso é importante, né? A avaliação dos riscos descrita lá no item 3.2 do anexo 3 da NR9. Isso é bastante interessante. Por quê? Porque exige todo aquele reconhecimento de risco que é importante para a questão do calor, né? O laudo tem que ter local, data, horário de medição. Isso parece, poxa, mas, né, isso é importante na questão do calor, né? Porque se eu for, por exemplo, observar, né, quando foi feito, que horário, o calor depende muito disso, né? Então é bastante importante que a gente tenha essa identificação, né? E a especificação, identificação dos equipamentos de medição, né, conforme a norma NHO da Fundacentro. Por que isso é importante também, né? Porque quando a gente vai para essa questão de avaliação, né, quando a gente observa no mercado, existe uma quantidade muito grande aqui de equipamentos, características, né, globo pequeno, globo com forma variado, globo do padrão exigido pela norma, né? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque isso acaba implicando em erros de medição. Então, esses detalhes que estão na norma, eles passam a ser bastante importantes, né? E aí eu vou ter a avaliação dos resultados, a descrição e avaliação das medidas de controle, né? Então, isso é importante. A própria conclusão com a indicação e caracterização, né? E aí a gente tem, para finalizar, os quadros, né? Então, o quadro 1 com os limites, disposição, né? O quadro 2 com a taxa metabólica, aqueles mesmos que nós vimos apresentados anteriormente. Então, basicamente, a gente fecha esse escopo, né, da apresentação aqui. Eu acho que eu estou bem aqui em cima do horário aqui, quase tentei manter aí as 2 horas, né? E aí eu fico aí à disposição de vocês, se tiverem algum questionamento, alguma outra dúvida. Essas apresentações depois, se vocês quiserem, posso deixar disponível, tá tranquilo, né? Perfeito, doutor Irlon, muito obrigado pela apresentação. Foi uma apresentação, né, até digamos assim, muito completa, bem detalhada, nos ajuda bastante, né, até buscando um pouco de empatia, né, com magistradas, magistrados, né, e servidores, né, que vêm a avaliar os laudos, especialmente nessa questão do calor e do frio, né? Então, foi muito oportuna a palestra do doutor, tá bom? Muito Nós bom. temos aqui um agradecimento, né? Caso o senhor consiga disponibilizar o PowerPoint, eu vou disponibilizar também para os colegas, né? Eu encaminho, E, sim. em razão, assim, do adiantado da hora, agradeço mais uma vez em nome da nossa diretora, a doutora Maria José Ordonho, e tenham um bom dia, tá bom? Eu Bom final de agradeço aí semana. a participação de todos, né? É um prazer estar com vocês, né? Nesse evento aí, atenção, e fico à disposição, né? Do que eu puder ajudar. Foi um prazer estar com vocês aí. Tudo de bom aí. Obrigado, viu, pessoal? Ok, muito obrigado.